Números, capítulo 34. As fronteiras da nação de Israel. O Senhor Deus falou a Moisés e orientou: Dá as seguintes ordens aos filhos de Israel. Quando entrardes na terra de Canaã, essa será a terra que vos caberá em herança, e suas fronteiras serão estas: a região meridional do vosso domínio, ao lado sul, começará no deserto de Zin, próximo à fronteira de Edom. Do lado oriental, a leste, a vossa fronteira sul terá início, desde a extremidade de Lan-Hamelan, que quer dizer o Mar Salgado, depois passará pelo sul da subida de Acabrim, dos escorpiões, prosseguirá até Zin e irá para o sul de Kadesh Barneia, que quer dizer Cades Barneia. Seguindo, passará por Atsar Adar e irá até Atsomon, que é Asmon. De Asmon, a fronteira fará uma curva e se juntará ao ribeirão, que faz fronteira com o Egito, e terminará no mar. Portanto, tereis por fronteira marítima o Lan-Agadol, que quer dizer o grande mar. Este limite vos servirá ocidental a oeste. Esta será a vossa fronteira norte, setentrional. Traçareis uma linha desde o grande mar até o monte Or, e da montanha de Or traçareis uma linha até a Lebo Amat, sendo que o limite da fronteira será Zelad. Prosseguirá em direção a Zifron e terminará em Atsar Enã. Esta, pois, será a vossa fronteira norte. Em seguida, traçarei vossa fronteira oriental de Atsar Enã a Shefã. A fronteira descerá de Shefã em direção a Arbel, ao oriente de Ain. Descendo ainda, tocará a margem oriental de Kineret, que quer dizer Mar da Galileia. A fronteira seguirá então ao longo do Lardém, do Jordão, e os seus fins serão no Mar Salgado. Estas, portanto, serão as 4 fronteiras da vossa nação. Então Moisés deu as seguintes ordens aos filhos de Israel: Esta é a terra que repartirei como herança para vós, por meio de sorteio, e que Yahvé ordenou que se desse às 9 tribos e à meia tribo, porquanto a tribo dos filhos de Ruben e com as suas famílias, e a tribo dos filhos de Gade com as suas famílias, já receberam a sua herança. A meia tribo de Manassés já recebeu igualmente a sua herança. Essas 2 tribos e meia receberão sua herança no lado leste do Jordão, frente a Jericó, na direção do nascer do sol. Os líderes na partilha de Canaã. Então Yahvé ordenou a Moisés: Esses são os nomes dos homens que partirão a terra por herança entre vós: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Designareis, pois, um príncipe de cada tribo para cooperar na distribuição da terra. Esses são os nomes dos escolhidos: Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Simeão; Elidade, filho de Quislom, da tribo de Benjamim; Buqui, filho de Jogli, o príncipe da tribo de Dan; Aniel, filho de Éfode, príncipe da tribo de Manassés, filho de José; Quemuel, filho de Siftã, o príncipe da tribo de Efraim, filho de José; Elisafã, filho de Parnaque, o príncipe da tribo de Zebulon; Peutiel, filho de Asa, e príncipe da tribo de Isacar; Aiude, filho de Selome, o príncipe da tribo de Azer; Pedael, filho de Amiúde, o príncipe da tribo de Naphtali. Portanto, esses foram os homens a quem Yahvé ordenou que partilhassem a herança aos israelitas na terra de Canaã. Números, capítulo 35. A herança dos levitas. Nas planícies de Moabe, junto ao rio Jordão, nas proximidades de Jericó, que ficava do outro lado do rio, Yahvé falou a Moisés e lhe orientou: Ordena aos filhos de Israel que da herança que possuem entregue aos levitas cidades, a fim de que possam morar e pastagens ao redor dessas cidades. Darei tais cidades aos levitas para criarem os seus rebanhos. As cidades serão sua habitação, e as pastagens nos seus arredores serão para o seu gado, seus bens e todos os seus animais. As pastagens nos arredores das cidades que darei aos levitas se estenderão, a partir da muralha da cidade, até 450 metros ao seu redor.
Do lado de fora da cidade, medireis 900 metros em direção ao lado leste, para o sul, para o oeste e para o lado norte, ficando a cidade no centro. Eles terão essa área para servir de pastagem aos rebanhos dessas cidades. As cidades que darei aos levitas serão as 6 cidades de refúgio, cedidas por vós para abrigar pessoas que, acidentalmente, matarem alguém. Além dessas, dareis mais 42 cidades. Ao todo, entregareis aos levitas 48 cidades, as cidades com seus espaços reservados às pastagens. As cidades que darei da possessão dos filhos de Israel, vós os tomareis em maior número do que tem muito, e em pequeno número dos que tem pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas em proporção com a herança que tiver recebido. As cidades de refúgios, que são 6. Então o Senhor falou a Moisés e lhe ordenou: fala assim aos israelitas: quando tiverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis cidades das quais fareis cidades de refúgio, onde possa refugiar-se um homicida que tenha morto alguém sem intenção ou inadvertidamente. Essas cidades vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue, e o homicida não deverá morrer antes de ser comparecido para o devido julgamento diante da congregação israelita. As cidades que darei serão para vós 6 cidades de refúgio. Designareis 3 cidades desse lado do Jordão e 3 outras do lado de Canaã, tanto para os israelitas como para os estrangeiros e para aqueles que moram no meio de vós. Essas 6 cidades servirão de refúgio, onde possa se refugiar aquele que matar alguém involuntariamente. Entretanto, se ferir alguém com um objeto de ferro e disso resultou a morte dessa pessoa, é um assassino e, portanto, o homicida terá que ser executado. Se feriu com uma pedra apropriada para matar e a pessoa agredida morrer, igualmente é um homicida e, como assassino, deverá pagar com a própria vida. Ou ainda, se feriu alguém com um instrumento de madeira apropriado para matar e a vítima morrer, igualmente é assassino, será, portanto, morto tal homicida. O vingador do sangue da vítima matará o assassino, assim que o encontrar, o executará. Se alguém, com ódio, empurrar uma pessoa com a intenção de matar ou atirar algum objeto contra ela de modo que essa pessoa venha a morrer, ou se com hostilidade desferir-lhe um soco, provocando assim a sua morte, tal agressor deverá ser executado, pois é também homicida. O vingador da vítima matará o assassino quando o encontrar. Contudo, se empurrou a vítima fortuitamente, sem ódio e violência, ou atirou um objeto contra ele sem intenção de matar, ou ainda, sem notar a presença da vítima, deixou cair sobre ela uma pedra que a pudesse matar, e disso resultou a sua morte, embora não alimentasse contra ela nenhum rancor e não lhe planejasse mal algum, a comunidade julgará segundo essas regras, entre o que feriu e o vingador do sangue da vítima. E salvará o homicida da mão do vingador da vítima, e enviará de volta à cidade de refúgio, para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Se, entretanto, o acusado vier a sair do território da cidade de refúgio, onde se havia abrigado, e o vingador do sangue da vítima o encontrar fora do território da sua cidade de refúgio, tal vingador terá o direito de matar o acusado sem medo de ser considerado homicida também. Portanto, o acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá retornar à sua propriedade. Essas exigências jurídicas serão para vós e para todas as vossas gerações em qualquer lugar onde habitardes. Em todo caso de homicídio, o assassino será julgado e morto mediante o depoimento de testemunhas, mas uma única testemunha não levará alguém à pena de morte. Não aceitareis resgate pela vida de um assassino condenado à morte, pois ele deverá pagar com a própria vida. Também não aceitareis resgate por alguém que, tendo se refugiado na sua cidade de refúgio, quer voltar a habitar na sua propriedade antes da morte do sumo sacerdote,
Não profanareis a terra onde estais. O sangue profana a terra, e não há para a terra outra expiação do sangue derramado, senão a do sangue daquele que o derramou. Não tornarás impuras a terra onde habiteis, e no meio do qual eu habito, porquanto eu, Yahvé, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Números, capítulo 36. A lei da herança das mulheres. Apresentaram-se então os chefes das casas patriarcais, as famílias que pertencem ao clã dos filhos de Gileade, filho de Maquir, neto de Manassés, que fizeram parte dos clãs dos descendentes de José. Pediram a palavra na presença de Moisés e dos príncipes chefes das famílias israelitas, e questionaram: Yahvé ordenou a meu senhor que se desse terra aos filhos de Israel, repartindo-a por meio de sorte, e o meu senhor recebeu do Senhor ordem de dar a parte da herança de nosso filho Zelofeade às suas filhas. Agora, supondo que elas venham a se casar com homens de outras tribos israelitas, nesse caso, a herança que lhes pertence será tirada da herança dos nossos antepassados e acrescentada à herança da tribo com a qual se uniram pelo casamento. Desse modo, quando chegar o ano do jubileu para os filhos de Israel, a parte da herança dessas mulheres será acrescentada à parte da tribo a qual vão pertencer e será subtraída da parte da nossa tribo. Então, orientado por Yahvé, transmitiu aos israelitas a seguinte ordem: a tribo dos descendentes de José falou com justiça. Eis que Yahvé ordena quanto às filhas de Zelofeade, elas têm permissão para casar-se com quem lhes parecer bem, contanto que se casem dentro do clã da tribo de seu pai. A herança dos filhos de Israel não passará de tribo a tribo. Os israelitas permanecerão vinculados, cada um, à herança da sua tribo. Qualquer filha que possuir uma herança em uma das tribos dos filhos de Israel deverá casar-se com um homem de um clã da sua própria tribo paterna, de modo que os filhos de Israel conservem cada um a herança de seu pai. Uma herança não poderá ser transferida de uma tribo para outra, pois cada tribo israelita deverá manter as terras que herdou. As filhas de Zelofeade fizeram exatamente de acordo com o que o Senhor havia ordenado a Moisés. As filhas de Zelofeade, Malá, Tirzá, Ogla, Milca e Noa, casaram-se com seus primos paternos, dentro dos clãs dos descendentes de Manassés, filhos de José, e a herança delas permaneceu no clã e na tribo de seu pai. Conclusão: portanto, são essas as leis e os mandamentos que Yahvé ordenou aos israelitas por intermédio de Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, a caminho de Jericó, que ficava no outro lado do rio.